Olá! Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre alimentação na terceira idade, ou na melhor idade. Com o passar do tempo, a maioria das pessoas sofre alterações gustativas. O que isso significa? Até nós que somos mais jovens, sofremos em relação a comidas que não comíamos como eram mais jovens e hoje aceitamos, como por exemplo um salpicão, que vai aquela maçã, uma uva passas no arroz e assim por diante, coisas cítricas. A maioria dos idosos, eles sofrem muito mais isso. E a maioria deles pendem a comer coisas doces. Que isso, o que acontece? Pode levar a uma diabetes. E alguns preferem os salgados, que também, que fica com aquele saleiro na hora do almoço, todo quanto é prato põe sal, porque ele sente que a comida não tem sal. Isso é porque o paladar vai mudando conforme a nossa idade. Quanto o excesso de doce, quanto o excesso de sal, podem trazer doenças que são irreversíveis. Então temos que prestar atenção nisso. Outro fator muito importante na terceira idade é a desnutrição. E a gente tem que observar muito bem de onde vem essa desnutrição. Primeiro fator é o quê? Quanto mais velho a gente vai ficando, com mais falta de movimento a gente tem. O que a gente tem que observar é que com a perda de força, de musculatura, que é normal no envelhecimento, a gente perde a capacidade de talvez fazer algumas coisas que são normais, como amarrar um sapato, ir e vir, subir uma escada. Isso causa uma dependência. Causando uma dependência para alguns idosos, isso pode causar uma tristeza. Com a tristeza, faz com que ela tenha falta de apetite. Outro fator muito importante que a gente acaba esquecendo é a dentição. Pessoas que usam ou não dentadura na terceira idade, elas têm uma dificuldade na mastigação diferente da nossa. Por quê? Muitos têm disfagia sem saber que é aquela dor ao engolir, a deglutir. Às vezes volta, às vezes tem a tosse na hora da alimentação. Então a gente tem que ficar muito atento a essas pessoas que a gente ama tanto e que são detalhes muito pequenos que a gente às vezes não presta atenção e eles não sabem relatar pra gente. Como por exemplo, uma ideia muito bacana é você cozinhar melhor as verduras, os legumes, fazer carnes com preparos mais fáceis para serem engolidos, como carne moída, peixe, carninha de panela, fazer purê. São alimentos que são mais fáceis de serem engolidos. É uma dica bem legal. Entre esses alimentos, eu separei algumas fontes de vitamina bem importantes para esses idosos. Aqui nós vamos falar de nutrição, é óbvio que isso tem fontes de suplementação, que daí o seu médico, o médico do seu pai, do seu avô, ele vai passar para vocês as informações. Aqui nós estamos falando de alimentação e fontes de alguns nutrientes para você oferecer aí na sua casa. O ideal é que faça 6 refeições ao dia, sendo as principais café da manhã, almoço e janta, e os lanches do meio da manhã e o meio da tarde. Tem pessoas que não têm essa possibilidade, então preconizar no café da manhã, almoço e janta. Então eu vou falar algumas fontes de vitaminas essenciais para idosos que você pode usar aí na sua casa com os alimentos da sua casa, ok? Uma fonte de vitamina muito importante é a vitamina D. Onde encontrar a vitamina D? A gente pode encontrar em peixes que vêm de água salgada. Mas é muito difícil, eu não como peixe, não sei o quê. Tem outras fontes, mas a melhor fonte de vitamina D é você ir lá às 9, às 10 horas da manhã na varanda, na sacada da sua casa, tomar aquele solzinho sem proteção, 15 minutinhos, é uma excelente fonte de vitamina D e é essencial. Lembrar que o nosso organismo ele depende do funcionamento pela água, então lembrar de toda hora. Qual que é uma tática? Deixar sempre uma garrafinha de água do lado da cabeceira da cama, deixar na sala, deixar garrafinhas de águas espalhadas pela casa e carregar uma garrafa de água na bolsa, se for homem no carro, para lembrar, porque a gente não precisa ter sede para beber água. Quando a gente sente sede é porque a gente já está desidratado. Então, sempre está bebendo um golinho de água, tá bom? Uma outra fonte muito importante é o cálcio, para ajudar a manter e não ocorrer a descalcificação dos ossos e da dentição, tá? As fontes de cálcio são leites e derivados, folhosos verdes escuros, gergelim, semente de girassol. Outra fonte importante é o ferro, para prevenir a anemia. Aonde a gente encontra essa fonte de ferro? Nós vamos encontrar a fonte de ferro em espinafre, couve, feijão, beterraba, melado de cana. Outra vitamina muito importante é a vitamina C. Por que eu tô falando da vitamina C bem agora depois do ferro? Porque é essencial, é muito importante quando a gente vai consumir o ferro não M, consumir a fonte de vitamina C para aumentar a absorção desse nutriente. Aonde eu vou encontrar essa fonte de vitamina C?
em frutas cítricas, como laranja, acerola, limão, goiaba, morango. Então, mas como que eu vou comer a laranja, Joana? Comendo a comida salgada? Você pode fazer uma salada de folhas escuras, colocar uma laranja cortadinha, pode fazer um suco de laranja na hora dessa refeição. Outro elemento importante é a fonte de ômega 3. Aonde eu encontro a fonte de ômega 3? Atum, linhaça, sardinha. Então, para você que está aí me assistindo, faça boas escolhas, beba água, abuse das verduras, produtos naturais, se previna de doenças futuras que possam vir por causa da nossa alimentação. A nossa melhor fonte de nos prevenir está na alimentação, é o nosso melhor medicamento, é a melhor fonte que a gente tem para se cuidar. Para você que gostou do vídeo, curte, manda para os amigos, vamos passar informações bacanas, deixe sua pergunta se tiver qualquer outro tipo de dúvida. Temos receitinhas no canal no YouTube Nutrição Sem Frescura, temos várias opções de receitas para você assistir lá. E é isso, pessoal. Um beijo e boa semana para todos vocês.